Bom, agora nós vamos estudar uma coisa que está muito mais próxima da nossa realidade, que é a eletricidade, né? Nós já estávamos estudando eletricidade, mas não da forma como nós vamos ver agora. Nós vamos estudar os diversos aspectos, mas a principal característica agora é que nós não vamos estar mais analisando cargas estáticas, nós vamos analisar cargas que estão em movimento. É a dinâmica das cargas. Então, o objetivo da nossa aula, do roteiro de estudo dessa semana, é estudar o conceito de corrente elétrica, calcular a intensidade da corrente elétrica. Então, a gente vai aprender a como calcular isso, porque essa corrente elétrica ela tem uma intensidade e ela pode ser calculada. E vamos verificar também que a mesma equação que a gente usa para calcular a intensidade da corrente pode ser utilizada para calcular a quantidade de carga que atravessa uma seção transversal do fio, ou a quantidade de elétrons, né? Como você preferir, a partir da equação da corrente elétrica. Então, a gente vai pegar essa equação, vamos modificá-la e vamos calcular outras variáveis nessa equação. O estudo da eletricidade, então, ele é dividido em duas partes: a eletrostática e a eletrodinâmica. Como eu disse, nós estávamos estudando as cargas estáticas. E a partir de agora nós vamos estudar as cargas que estão em movimento, por isso que se chama eletrodinâmica. Nos condutores metálicos, por exemplo, existe uma verdadeira nuvem de elétrons, né? Então, se você pegar qualquer fio que esteja desligado da tomada, qualquer fio que por dentro tenha algum material metálico, dentro dele, então, tem diversos elétrons que estão se movimentando desordenadamente dessa forma. Só que quem se movimenta, quem sai de um átomo para outro, não são os prótons, não são os nêutrons, são os elétrons. Não são quaisquer elétrons, são os elétrons que estão na última camada, que a gente chama camada de valência. Só eles que pulam, que migram de um átomo para outro. A ligação deles com o núcleo é tão fraca que eles conseguem migrar de um átomo para outro, mas eles precisam de uma certa energia para fazer isso também. Então, sim, tem movimentação dentro de um fio que não está ligado na tomada, mas essa movimentação não tem uma ordem. E lembrando, não é qualquer elétron, é o elétron que está na última camada do átomo. Em certas condições, que nós não vamos discutir no momento, esses elétrons podem ser colocados em movimento ordenado. Eu posso estabelecer uma ordem no movimento dos elétrons. E quando a gente consegue estabelecer essa ordem, a gente chama de corrente elétrica. E nós podemos calcular a intensidade dessa corrente, porque a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons ou de partículas dentro do fio, por exemplo. E eu posso aumentar a intensidade ou diminuir a intensidade desse movimento. Como que eu faço para calcular a intensidade desse movimento, né, dessa corrente? A intensidade, então, que é caracterizada por esse I minúsculo, intensidade de corrente elétrica, é a quantidade de cargas que passa por essa seção transversal do fio em um determinado tempo. Então, a gente sempre está mencionando que durante um tempo passou-se tantas partículas, tantos elétrons por uma seção transversal, né? Aí, às vezes, ele quer saber de você qual é a intensidade da corrente elétrica, ou então ele vai te perguntar a quantidade de carga ou o número de partículas que passou por essa seção transversal. Observe que aqui nessa figura existe um A e aqui eu menciono uma seção S. Você pode encontrar as duas formas: seção transversal, o S, simbolizando com a palavra seção, ou o A, simbolizando área. É a mesma coisa. A unidade de intensidade de corrente elétrica, portanto, é o coulomb por segundo, porque carga a gente mensura com coulomb, né? E o tempo em segundo. E ao invés de a gente ficar falando sempre coulomb por segundo, nós vamos chamar então isso aqui, essa unidade de medida, essa razão, de ampere.
em homenagem ao físico que estudou a intensidade de corrente elétrica. Portanto, tá aqui as unidades de medida: intensidade de corrente elétrica se mede em ampere, quantidade de carga elétrica ou carga elétrica em coulomb e o tempo em segundo. Então, se por acaso aparecer o tempo em minuto, ou dificilmente pode aparecer 1 hora, alguma coisa assim do tipo, você vai ter que transformar para segundo. A gente vai chamar essa equação aqui da intensidade de corrente elétrica de equação 1, porque nós vamos ver uma outra equação que ela já foi vista lá em eletrostática, mas a gente vai relembrar, né, que é uma outra forma de calcular a quantidade de carga. A gente pode calcular a quantidade de carga considerando o número de partículas e a carga elementar. Lembrando que essa carga elementar é um número fixo, né? Equivale aí a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E esse número de partículas, vocês vão perceber que diversas atividades, exercícios vão pedir para vocês o número de partículas que atravessam essa seção transversal. Quando eles pedirem isso, vocês vão ver que a gente vai unir a equação 1 à equação 2 para achar essa variável, essa incógnita. 1 ampere é uma coisa muito grande, né? É uma medida muito grande para a corrente elétrica, então a gente costuma usar submúltiplos dessa unidade. Então, vocês vão encontrar submúltiplos, por exemplo, de tempo, submúltiplos de carga elétrica, e vão encontrar agora submúltiplos de corrente elétrica. Exemplo, 1 miliampere. 1 miliampere é 10 a menos 3 ampere. 1 nanoampere é 10 a menos 9 ampere. 1 microampere, vocês já estão familiarizados com o micro, porque vocês viram muito micro coulomb. Então, é a mesma coisa, né? O micro significa 10 a menos 6, só que agora a gente está usando para corrente elétrica. E 1 picoampere é 10 a menos 12. Vamos aos exemplos, então. No exemplo 1, por uma seção transversal de um condutor metálico passa uma carga elétrica total, onde a carga elétrica tem 4 milicoulomb, no intervalo de tempo de 20 segundos. Segundo a carga elétrica elementar, cujo esse número aqui vocês já estão familiarizados, determine a intensidade de corrente elétrica e o número de partículas que passam pela referida seção por segundo. Então aqui você tem duas perguntas em uma. Primeiro ele quer que você determine a intensidade de corrente elétrica e depois ele quer saber quantas partículas passam pela seção transversal em 1 segundo. Lembrando aqui que 1 mili é 10 a menos 3. Então, para determinar a intensidade de corrente elétrica, nós vamos fazer uso da primeira equação. Substituindo os valores, então, nós temos aqui a quantidade de carga elétrica, que é 4 vezes 10 a menos 3, o tempo, que é 20 segundos. Nós vamos dividir os coeficientes. Se você não lembra como que faz uma divisão de um número que é pequeno por um número que é grande, por favor, pesquisar sobre isso, tá? Porque eu já expliquei em sala de aula. Fiz várias contas no quadro para vocês e eu acredito que alguns devem ter copiado. 4 dividido por 20, então dá 0,2 vezes 10 a menos 3. Lembrando aqui que 1 mili é 10 a menos 3. Então, para finalizar a nossa resposta, a gente coloca assim, 0,2 miliampere. Agora a gente vai responder a segunda pergunta da questão, que é o número de partículas que passam por essa seção. Só que ele falou aqui por segundo, então, cuidado. Toda vez que ele mencionar por segundo, significa que o tempo foi 1 segundo mesmo. Como eu falei, quando ele pediu o número de partículas, nós vamos combinar as duas equações, a 1 e a 2. Então, onde tiver aqui carga elétrica, nós vamos substituir por N, que significa número de partículas, e o E, que é a carga elementar. Vai ficar dessa forma. Aqui, então, tá pronta. Você pode modificar se quiser, colocando em evidência o número de partículas, ou então só substituir logo os valores, né? A intensidade de corrente que a gente achou, que é 0,2 vezes 10 a menos 3,
O tempo aqui que é de 1 segundo, a carga elementar também foi dada no enunciado. O que a gente vai fazer agora? Eu não sei se vocês se recordam, mas em sala de aula eu expliquei para vocês porque que a gente muda os lados da equação. É só lembrar desse conceito aqui, né? Se A é igual a B, então B é igual a A. É muito simples, eu vou só virar a equação e ela vai ficar assim, certo? Observe que eu só troquei os lados. Agora, eu quero isolar um número de partículas, que é esse N. E para isolar ele, eu preciso passar esse 1,6 para o outro lado da igualdade, né? Tá multiplicando, ele vai passar dividindo e vai ficar dessa forma. Novamente, a gente vai dividir aqui os coeficientes. Nós temos uma divisão com vírgula. Quem não souber também, por favor, pesquisar, porque eu já expliquei em sala de aula. 0,2 dividido por 1,6 vai dar 0,125. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a potência que está no denominador, vamos passar para o numerador, e o expoente vai trocar de sinal. Quando isso acontecer, nós temos aí bases iguais. Nós conservamos a base, somamos os expoentes, que vai ficar assim. Aqui, para melhorar, a gente pode pegar essa vírgula e passar ela uma vez para a direita aqui. Quando a gente faz isso, diminui aqui a quantidade de casas que a gente passa a vírgula. Então, se eu passar uma vez a vírgula para a direita, que vai diminuir uma unidade. Vai ficar dessa forma. Então, a gente tem 1,25 vezes 10 a 15 partículas passando por essa seção transversal em 1 segundo. São muitas partículas. No exemplo 2, nós temos uma lâmpada incandescente, permanece acesa durante 2 minutos, por efeito de uma corrente de 1 ampere. Então, essa corrente aqui é mais alta e ela está sendo fornecida por uma bateria. Nesse intervalo de tempo, a carga total em coulomb liberada pela bateria é... Então, aqui no caso, eu estou querendo saber a carga elétrica. Ele me deu a intensidade de corrente, me informou o tempo e ele quer saber qual é a carga. Só lembrando aqui, que a gente tem que converter o tempo, tá? 1 minuto é igual a 60 segundos, então 2 minutos são quantos segundos? Tem que fazer aí essa regrinha de 3, ou pensar qual é o dobro de 60. Para determinar a carga total, então, nós vamos fazer uso da mesma equação. Equação 1, a intensidade da carga é 1, o tempo é 120 segundos, e a gente vai descobrir qual é a carga. É só passar, então, 120 para o outro lado, multiplicando, 120 vezes 1. Essa é a nossa carga total, letra D. No exemplo 3, a intensidade da corrente elétrica que passa pelo fio é de 2 amperes, muito, muito alta. Sabendo-se que o módulo da carga de um elétron, aqui é a carga elementar, então, a quantidade de elétrons que passará pela seção reta do fio em 4 segundos será igual. Então, aqui, olha, ele está pedindo a quantidade de elétrons. É o Nzinho. Toda vez que ele pedir a quantidade de elétrons ou o número de partículas, ele quer saber quanto vale aquele Nzinho. Como eu já disse, a gente faz uma combinação entre duas equações, a equação 1 e a 2. E ela vai ficar dessa forma. Nós vamos substituir nossas informações e vai ficar assim. A intensidade da corrente é 2, que foi dada aqui, 2 amperes. O tempo é de 4 segundos e essa aqui é a carga elementar, que é o número fixo, mas foi dado no enunciado também. Eu coloquei em negrito aqui o 2 e o 4 porque a gente vai passar o 4 multiplicando. Ele está dividindo do lado direito e vai passar para o lado esquerdo multiplicando. Vai ficar assim. Novamente, a gente vai usar aquela regrinha. Se A é igual a B, então B é igual a A. Nós vamos trocar de lado. Trocamos de lado. Observe que eu coloquei em negrito a carga elementar aqui porque eu quero tirar ela daqui. Quero isolar o número de partículas ou a quantidade de elétrons. Tá multiplicando, passa dividindo. Fica dessa forma. Agora você vai pegar só os coeficientes, que é o 8 e o 1,6, e vai efetuar aí uma razão. Vai dividi-los. 8 dividido por 1,6 dá 5.
Observe que aqui ficou 10 a 19, porque estava no denominador, passei para o numerador, o expoente trocou de sinal. Estava negativo, ficou positivo. Nós temos aí, então, 5 vezes 10 a 19 partículas. Letra B. E o nosso último exemplo do roteiro. A seção reta de um fio metálico é atravessada por uma carga elétrica de 6 microcoulomb durante um intervalo de tempo de 3 milissegundos. A intensidade da corrente elétrica que atravessa a seção do fio metálico é igual a... Observe então que a gente usou aqui, ó, 1 micro é 10 a menos 6, 1 mili é 10 a menos 3. Para determinar a intensidade de corrente elétrica, fazemos o uso da equação 1. Então aqui a gente substitui carga, tempo, e vamos dividir aqui os coeficientes 6 e 3. 6 dividido por 3 dá 2. Agora é só passar a notação do denominador para o numerador, vai trocar de sinal, vai ficar assim. Conserva a base, soma os expoentes. Nós temos então 2 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa de 2 miliampere.